Epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Colossos, capítulo 3, versículos 12 até o 14. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanharão em suas Bíblias atentamente. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, que nos diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. É o nosso tema essa noite. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, eficaz e nos tem falado ao coração. Ela já foi lida neste culto e, por certo, o Senhor já falou a cada coração que aqui está. Porque quando a tua palavra é lida, é a voz de Deus sendo direcionada a nós. E nesse instante em que iremos extrair reflexões da tua palavra, que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar a aplicar essas verdades ao nosso viver diário. Que sejamos transformados pelo poder da tua palavra em nossos corações. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. O amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, o amor é o que conecta, liga todas as outras virtudes cristãs. Das 3 virtudes destacadas pelo apóstolo Paulo na sua teologia paulina, amor, fé e esperança, a virtude que perdurará por toda a eternidade é o amor. E, irmãos, antes de tratar das nossas responsabilidades como cristãos, e aqui segue um dos pilares desse sermão, Paulo vai falar do que Deus fez por nós. Ainda no versículo 12, ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Quando Paulo fala de eleição, fala de uma vida santificada, fala que nós somos amados com um amor eterno, que é invencível, indestrutível, irresistível, Paulo, na verdade, está falando do que Deus fez por nós. A vida cristã não é algo que nós construímos, mas é resultado daquilo que Deus fez por nós na pessoa, na vida e na obra de Cristo. O ponto de partida da vida cristã é a obra de Cristo Jesus. Paulo assevera e deixa muito evidente que somos eleitos, santos e amados. A eleição é eterna e irrevogável. Nada pode reverter isso. Não existe nenhum poder temporal ou eterno que possa reverter a eleição dos filhos de Deus. Deus não nos escolheu pelo que nós somos ou pelo que nós fizemos, mas Deus nos escolheu apesar de todas estas coisas. Como diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer, mas porque fomos eleitos. Não nos escolheu porque praticávamos boas obras antes, éramos boa gente, como alguns falam, mas Deus nos escolheu para que pudéssemos praticar boas obras. E o texto aqui usa essa palavra logo no início, revesti-vos. E revestir-se transmite exatamente uma ideia de renovação. Já havia, mas precisa ser renovado, precisa ser revivido, precisa ser praticado com constância, diariamente. Essa passagem é muito rica, nós poderíamos extrair muitos ensinamentos, inclusive o versículo 16 é um bem conhecido que Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda
a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e etc. Mas nós não vamos explorar isso essa noite. Claro, o vínculo da perfeição, que é o amor, está fundamentado naquilo que Deus fez. Mas não para por aí. E é isso que eu quero tratar essa noite. Das virtudes que estão ligadas a esse amor, das práticas cristãs necessárias para uma vida cristã que verdadeiramente glorifica a Deus e corresponda a esse amor dele já derramado em nossos corações. E eu quero falar primeiro à luz do versículo 12, que Paulo fala da primeira virtude que está englobada, que tem muitos desdobramentos, vamos dizer assim. Os ternos afetos de misericórdia. Ainda no versículo 12, Paulo deixa de falar daquilo que Deus fez por nós para tratar daquilo que nós devemos fazer uns para com ou uns aos outros. Ele deixa de falar da obra de Cristo e passa a falar o que nós devemos fazer uns aos outros. Isso aqui está relacionado à igreja, ao povo de Deus em todos os tempos. Em Romanos, ele fala que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. É como se Paulo estivesse dizendo a maneira como nós devemos expressar esse amor de Deus que já foi derramado em nossos corações, em nosso viver diário, nos relacionamentos horizontais. O cristianismo é muito mais do que uma mera aceitação de um conjunto de doutrinas ortodoxas. Está muito além disso. O cristianismo, além da ortodoxia, que é aquilo que cremos, o que cremos, as doutrinas, ou a sã doutrina, o cristianismo está vinculado à ortopraxia. É a prática dessa doutrina na vida diária. E a ortopraxia é vivida nesses relacionamentos horizontais com os nossos irmãos, de modo que não é possível viver um cristianismo isolado. É um relacionamento correto com Deus e um relacionamento correto com os nossos irmãos. E Paulo vai tracejar um contraste entre a vida antes da conversão, eu quero retornar aí aos versículos 8º e 9º, aí do capítulo 3º, que ele diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, Paulo, quando inicia esse versículo 12, na verdade, ele está fazendo esse contraste entre o velho modo de viver e essa nova vida marcada pela eleição e pelo amor de Deus impresso no coração. O antigo modo de viver era marcado pela ira, pela indignação, pela maldade, pelo falar mal uns dos outros, pela obscenidade, ou pela mentira. Ou seja, estas coisas não devem estar presentes na vida de uma pessoa que nasceu de novo, que foi regenerada. Mas a nova vida é marcada pelos ternos afetos de misericórdia. E ternos afetos pode ser traduzido literalmente, irmãos, por órgãos internos. Por que os irmãos acham que ainda em nossos dias as pessoas dizem que o amor mora no peito? Por que as pessoas insistem nisso? O amor não mora no peito, na caixa torácica. O amor está na mente. Existe na mente uma sede das emoções, mas nós insistimos que é o coração, que é a sede das emoções. Porque no mundo antigo, todos os tipos de sentimentos estavam diretamente relacionados com os órgãos internos, ou numa linguagem mais popular, com as entranhas. Então, esses ternos afetos de misericórdias podem ser traduzidos literalmente como órgãos internos.
E às vezes, os irmãos já passaram por momentos de susto e de desespero, né? No trânsito, sei lá, recebeu uma notícia muito assim, grave, que não se esperava, e o coração começa a palpitar, às vezes o estômago embrulha, tem gente que a boca seca, e aí a pessoa começa a passar mal. O povo antigo acreditava, sinceramente, que os sentimentos estavam ali. Esses ternos afetos de misericórdia é como se fossem manifestações do mais íntimo do ser. Então, no mundo antigo, as vísceras eram consideradas o local onde habitavam as emoções. E misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. É uma genuína simpatia pelas necessidades dos outros. O velho homem chega ao extremo. Quando eu falo velho homem, é velho homem mesmo, irmãos. Ao extremo de se entreter com o sofrimento humano. Veja o que é produzido no cinema hoje. Um bom filme de ação, dezenas de pessoas têm que morrer. Ainda que de forma banal. Se é que tem isso, né? Uma novela que tenha altos picos de audiência, são famílias bagunçadas e que passam por um sofrimento muito intenso. As séries de TV ou de TV a cabo que fazem mais sucesso são aquelas que têm ali retratado o sofrimento humano, os serial killers e daí por diante. Então, o entretenimento de muitos é um sofrimento humano, ver o outro realmente padecendo. Nos tempos de Cristo, um dos momentos de espetáculo para o povo daquele tempo era quando o Coliseu era aberto, a população entrava e pessoas eram colocadas no centro do Coliseu, vestidas de peles de animais e eram dilaceradas por leões e por outros animais selvagens. Isso é o que dava ibope, era o que entretinha toda aquela multidão. O velho homem está preso a esta situação de não se compadecer da miséria alheia, mas de se entreter na miséria alheia. O apóstolo Paulo deixa claro que o crente não deve viver assim. O cristão é chamado a ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. A bondade e a humildade não eram virtudes exaltadas no mundo antigo. Na verdade, a bondade e a humildade são virtudes criadas pelo cristianismo. Foi Cristo quem pregou isso. Lembram dos últimos momentos de Jesus com seus discípulos, em que ele passa a lavar os pés dos discípulos, dando uma lição de humildade? Lembram como que Jesus era bondoso para qualquer pessoa que chegasse com o coração realmente contrito, arrependido, necessitado diante dele, e atendia a todos, até mesmo as crianças? E essas virtudes não eram exaltadas no mundo antigo. João Crisóstomo, que foi um dos mais eloquentes pais da igreja no século IV, muitos chamavam João Crisóstomo, e chamam ainda hoje, de boca de ouro, porque era um pregador com a eloquência que parava praticamente a cidade inteira. Era um homem muito eloquente com a palavra de Deus. E João Crisóstomo definiu longanimidade como o espírito que poderia vingar-se caso quisesse, mas que por fim recusa-se a fazê-lo. Longanimidade estava em oposição às virtudes gregas ou à virtude grega. A virtude grega defendida por Aristóteles era a intolerância a qualquer insulto. Intolerância a qualquer insulto. Para o grego, ser grande era vingar-se. Era realmente efetivar a vingança. Ou seja, para o brasileiro, não levar desaforo para casa. Não levar desaforo para casa. Mas para o cristão, ser grande é renunciar à vingança. Em outras palavras, é isso que Paulo está colocando aqui para aquela igreja de Colossos. A humildade era sinônimo de fraqueza. Ser humilde
meus irmãos, é ter uma compreensão biblicamente orientada de si mesmo, diante de Deus e diante do nosso próximo. É saber qual é a nossa verdadeira dignidade como servos de Deus. A humildade é uma das virtudes mais necessárias, está dentro desse espectro dos ternos afetos de misericórdia. É uma das virtudes mais necessárias para os nossos relacionamentos interpessoais. Sem humildade fica difícil. Os ternos afetos, portanto, podem ser ilustrados na atitude do samaritano. O bom samaritano, que a Bíblia chama, que se compadeceu de um homem estranho, ferido, jogado à beira do caminho, e esse bom samaritano cuidou das suas feridas, hospedou aquele viajante em um local, deixou pago, e disse para o pessoal lá cuidar dele, até que ele se recuperasse e pudesse retornar à sua jornada. Então, a vida de Cristo também foi inteiramente motivada pela compaixão, pelos ternos afetos de misericórdia. Mateus 9,36 nos fala que quando Jesus olhava para as multidões, Jesus se compadecia daquelas multidões. Das necessidades mais simples às necessidades mais complexas e impossíveis. Cristo se compadeceu daquelas pessoas. E conforme o pastor batista Silas Falcão, quanto mais perto de Jesus o cristão estiver, mais será cheio de sua compaixão pelos homens. Então eu quero saber como que eu estou espiritualmente, como está a minha vida cristã, como eu tenho tratado o meu irmão, como eu tenho tratado a minha esposa, como eu tenho tratado os meus filhos, como eu tenho tratado os irmãos da igreja, como eu tenho lidado com os meus vizinhos difíceis. Aí, isso é um bom termômetro de espiritualidade. Porque o nosso chamado é a ternos afetos de misericórdias. Mas além dos ternos afetos, o amor ainda vincula uma outra virtude, por assim dizer, que é a cooperação. Está no versículo 13. O versículo 13 vai falar exatamente de trabalhar no sentido de que o meu irmão progrida, cresça na fé, amadureça. Não somente eu. Não é somente eu chegar na igreja domingo, ouvir a palavra de Deus, ser transformado pela palavra de Deus, adorar a Deus no domingo à noite, amanhã tocar a minha vida e trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, enfim. A vida cristã não se restringe a isso. A vida cristã tem esse desdobramento de ajudar os nossos irmãos a amadurecerem na fé cristã. E isso pode se dar por várias situações práticas no contexto da igreja. Várias situações práticas. Eu vou citar uma delas. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma de suas igrejas, disse às irmãs que são casadas e têm experiência de vida, que essas irmãs devem aconselhar as jovens mais novas, para que estas jovens trilhem por esse caminho de piedade, tenham um bom casamento, tenham uma vida cristã abundante. Quando Paulo passa esses conselhos a determinados grupos de pessoas na igreja para cuidarem uns dos outros, ele está falando justamente da cooperação, da necessidade de cooperação. Somos um corpo vivo, o corpo de Cristo. Surge aí essa expressão suportai-vos, que é uma expressão bem batida no nosso meio. Nós sabemos que não é simplesmente aguentar o irmão chato. Nós sabemos que suportar não é isso. Mas suportar significa deixar de retalhar. O suporte faz com que a pessoa beneficiada seja suprida em suas debilidades. É para isso que serve o suporte. Naquilo que o irmão não consegue fazer, eu estou ajudando esse irmão para que ele avance na fé cristã. O reverendo John Piper, que é um pastor dos nossos dias, um pastor norte-americano, afirmou o seguinte: em uma igreja espiritual, os cristãos mais fracos e débeis na fé se tornam fortes. Uma igreja biblicamente saudável,
que está caminhando de acordo com a palavra de Deus, aquelas pessoas mais fracas na fé que se achegam, elas se tornam mais fortes. Por uma simples razão: elas recebem suporte. Os tristes são consolados, os que enfrentam problemas e lutas são fortalecidos. Essa é a dinâmica da igreja. Romanos, capítulo 15, versículo 1, o apóstolo Paulo expressa o seguinte: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Não é no sentido de tolerar o pecado deles, mas de supri-los nas suas fraquezas, de realmente ser um suporte. E além de deixar de atacar, é como se fosse um cessar-fogo na igreja, não ter brigas. Ou seja, a ira, a indignação, isso é coisa do velho homem. Eu não vou me envolver. A minha disposição no corpo de Cristo, onde Deus me colocar, é não partir para o confronto e gerar uma situação desagradável, a não ser que a briga seja justa, seja necessária. Mas se não for, se for por uma questão de opinião pessoal, porque essa parede é azul e deveria ser amarela, não, eu não vou me importar com isso. Não vou me importar com isso. Mas além de cessar fogo, é necessário perdoar. E é aqui que pesa mais para a gente hoje à noite. Caso alguém tenha, aliás, ele fala assim: perdoai-vos, versículo 13 de Colossenses 3. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Meus irmãos, em uma dessas igrejas emergentes, que a pregação é diferente, ela não é assim expositiva e, na verdade, a pregação tem uma interação com a igreja. O pastor trouxe uma mensagem muito vigorosa sobre o perdão, a necessidade de perdão na igreja, na família, aonde Deus nos colocar, o coração do crente tem que estar sempre disposto a perdoar. O pastor fez aquela mensagem bem bíblica, e no final desses cultos, normalmente o pastor abre para que as pessoas participem, perguntem, e daí no final, depois daquilo tudo, ele disse assim: eu quero que levantem a mão aqueles que estão dispostos a perdoar. Mais a metade da igreja levantou a mão também, depois da mensagem, né? Se não perdoar, não é nem crente, foi mais ou menos nesse caminho a mensagem dele. E daí ele viu que era pouca gente, ele pensou que todo mundo, né? Esse pessoal insiste em apelo. Não, irmãos, eu quero saber, depois de uma mensagem dessa, não é possível, está aqui, Deus te trouxe aqui. Quem é disposto a perdoar? Ele viu que todo mundo da igreja levantou a mão, menos uma senhora idosa. Ela deveria ter mais de 90 anos. E daí ele ficou encabulado com aquilo e perguntou para a irmã: ué, minha irmã, a senhora não tem disposição para perdoar ninguém? Ela: não, eu não tenho nenhum inimigo. Eu não tenho nenhum desafeto. Eu não tenho problema com ninguém. E daí ele ficou impressionado: puxa, mas nenhuma reserva contra ninguém. E daí ele chamou a irmã para dar o testemunho na frente da igreja. E para falar desse coração tão aberto a perdoar. E daí quando aquela irmã pegou o microfone: eu não tenho ninguém para perdoar porque aqueles malditos morreram todos. Só eu estou viva. Então não tenho mais ninguém para perdoar, não tenho nenhum inimigo. Todos eles estão mortos. E de fato, irmãos, a vida cristã é assim: se a gente não tem uma indisposição com alguém hoje, amanhã pode acontecer. Mas o coração do crente deve estar direcionado, inclinado para o perdão. E por que nós precisamos perdoar? Primeiro, o Paulo deixa claro aqui que é possível ter motivo de queixa contra os outros. Por uma simples razão: as pessoas nos decepcionam, mas nós também decepcionamos e desapontamos as pessoas. Nós ferimos o nosso próximo e eles também nos ferem em algum momento. As pessoas sofrem mais por causa do próximo do que das circunstâncias da vida. Os sofrimentos do coração, as amarguras, a ira, a raiva, muitas vezes não é por causa do tempo, não é por causa
que, enfim, da questão econômica, mas é por causa de pessoas. E elas acabam sofrendo mais. Como que nós devemos perdoar? Assim como Deus nos perdoou. O parâmetro é esse. Ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. É o que escreveu um jornalista estadunidense, Philip Yancey. Ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. Deus nos perdoa completamente. Ele lança, de fato, as nossas transgressões nas profundezas do mar, e essas transgressões se desfazem como a névoa da manhã. Deus jamais, irmãos, jamais lança no nosso rosto aquilo que Ele já perdoou. Jamais. Às vezes, em algumas situações, a pessoa diz que perdoou, mas quando passa por um momento de aborrecimento, traz à tona tudo de novo. Lembra quando você fez isso? Deus não faz isso conosco. Deus não lança no nosso rosto o que Ele já perdoou. Deus não cobra a dívida novamente. E é esse parâmetro que nós temos para perdoar os nossos irmãos. Perdoar, no sentido bíblico, significa zerar a conta. Eu zerei aquela conta. Não tem mais nada lá. A conta está zerada. É de fato lembrar sem amargura e sem dor. E quem não perdoa, não pode adorar, não pode ofertar, e o pior de tudo, não pode nem ser perdoado. Porque Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, disse para que nós orássemos a Deus, dizendo para que Ele nos perdoasse, para que Ele nos perdoasse, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, é seríssimo isso. Quem não perdoa, adoece física e espiritualmente. E se não perdoarmos, sentimentos de maldade começarão a florescer nos nossos corações. E esses sentimentos de maldade levarão a outros pecados de consequências talvez ainda mais graves. Porque um abismo chama outro abismo. Quem não perdoa se torna cativo do seu desafeto. Olha só que coisa triste para aqueles que têm um coração duro para perdoar. Ele vai ter de acabar convivendo diariamente com o seu desafeto. Lembrando da pessoa, de uma forma péssima, vai perder o apetite, dependendo do nível da raiva, não vai dormir, de tanta raiva que está, o outro está dormindo, tranquilamente. Mas o que não perdoa acaba sofrendo no seu dia a dia. Seu lazer é prejudicado, sua vida é prejudicada, porque se torna uma pessoa extremamente azeda, amarga com os outros. Então, quando Deus fala que nós devemos perdoar, é justamente para que nós nos libertemos desse estado terrível da vida que a vida cristã pode chegar. E o perdão faz parte da semelhança de Cristo. Eu quero chamar a atenção para um último texto, já estamos finalizando, caminhando para a conclusão, está lá em Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Que nos diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoar é ser semelhante a Jesus. Perdoar abre o coração para que nós possamos viver mais e mais o amor de Deus. Então, que Deus nos ajude, irmãos. Não é fácil. Às vezes nós temos razão. Normalmente a pessoa que não perdoa sempre tem razão, né? Pelo menos é o que ela acha. Sempre tem razão. Mas às vezes o coração precisa ficar sem essa carga da ira e do ressentimento em relação ao nosso próximo. E assim, conflitos de igreja, eu já vi cada coisa terrível, não aqui na segunda igreja, mas em outra comunidade, irmãos
contraíram uma briga tão forte, mas tão forte, que no calor da discussão, tentando tratar aquilo, daí eu falei, irmãos, mas e se forem para o céu? Você vai chegar no céu, fulano vai estar lá. Eu não entro se ele estiver lá. De tanta raiva, a pessoa nem sabe o que está falando. Porque a falta de perdão causa esse mal-estar no nosso coração. Então, que Deus nos ajude, de fato, a perdoar, a ter um coração disposto a isso. Essa noite eu falei que o amor é o vínculo da perfeição, e o amor nos conduz a ternos afetos e a esse espírito de cooperação. Eu não posso dizer à minha mão, eu te odeio. Como é que eu vou dizer para a minha mão que eu odeio ela? Eu vou ter que conviver com essa mão, ou então eu vou ter que cortar fora. Te odeio, mão. Não. Somos o corpo de Cristo. E aquele que está em sã consciência, com a sanidade em dias, vai cuidar do seu corpo. Agora, se a pessoa não cuida do corpo, está agredindo o próprio corpo, é sinal de que ela está doente. Ela tem um problema que precisa ser tratado. Então, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a jornada dos seus discípulos é marcada pelo amor, que é o vínculo da perfeição. Então, nós somos vocacionados para ter essa vida transformada para a glória de Deus. Por isso, nós somos diferentes das pessoas que não têm Cristo. Nós vamos agir de maneira diferente em face de inúmeras situações que irão nos assaltar. Nos relacionamentos horizontais, nós ganhamos uma nova perspectiva. E que Deus nos ajude a sermos fiéis discípulos de Jesus. Somos fracos, irmãos, e muitas vezes, pela nossa condição limitada de fraqueza, nós não conseguimos expressar essas virtudes como deveríamos expressá-las. Mas que o poder de Deus, em Cristo, nos supra de condições para nos revestirmos desse novo homem a cada dia. Amém?